que é essa história de contrato, né, professor? A gente escuta tanto falar sobre isso, tem lá a história de negócio jurídico e tal, mas efetivamente o que é contrato? Basicamente, turma, a gente pode trazer aí de uma maneira bem simplista a ideia de que contrato é um acordo de vontades. Basicamente isso, um acordo de vontades de conformidade com a lei, que vai ter uma finalidade. Finalidade do quê? Adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Em outras palavras, quando a gente fala de um contrato, né, e aí a gente está falando aí efetivamente da existência de pelo menos duas pessoas tentando aí efetivamente, né, agregar os seus acordos de vontades para que a gente, com esse mútuo consenso, consiga estipular aí as obrigações e direitos que a gente vai ter com a ideia de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Dentro dessa ideia de contratos, eu sei que você já sabe disso, mas para a gente poder estudar um pouquinho mais a fundo, você precisa lembrar de alguns detalhezinhos importantes, né? Quais são os requisitos de validade dos contratos, turma? Então, basicamente, a gente tem aqueles requisitos gerais, né? Que tem lá a capacidade genérica, aptidão específica, né, da outorga. Tem que lembrar da história do autocontrato, né? A gente já sabe disso, mas pode ter, pode. Quando a gente outorga o mandado em causa própria, né? O contrato de mandato em causa própria, acontece isso. A ideia do contrato precisa ser um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? Lembrar das formas que a gente pode fazer o contrato, e aí, basicamente, a gente tem a forma livre, né? Ou a forma solene ou especial, né? Que é todas aquelas regras específicas, que o contrato tem que ser escrito e tal, com toda a solenidade específica e tal. E, principalmente, a ideia, né? O requisito que a gente tem, que é a ideia do consentimento, aquele consentimento livre, né, das pessoas ao poder contratar. Dentro dessa regra específica, a gente tem lá aqueles princípios contratuais que todo mundo sempre fala, da história da autonomia de vontades, princípio da supremacia da ordem pública, que veda lá a questão seja contrária às normas da lei, aos bons costumes, né? A questão do princípio do consensualismo, ou seja, a ideia do consentimento, vamos colocar assim, né, relacionado entre as partes de maneira objetiva, a questão da relatividade dos efeitos dos contratos, que você também já ouviu falar. Então, vamos lembrar que o contrato só produz efeitos entre as partes, não beneficia nem prejudica terceiros, então a gente não tem como criar, através de um contrato, basicamente essas obrigações para os terceiros, mas só para aqueles que participam do contrato, né? A ideia da obrigatoriedade do cumprimento, né? O famoso pacta sunt servanda, né? Os contratos têm que ser observados, porque são considerados leis entre as partes, e aí teriam que ser efetivamente regrados e observados por conta dessa situação específica.